Então, olá, assinantes do Guia de Permacultura. Vamos mostrar aqui algumas sementes para a gente fazer a bomba de sementes, que podem estar incluídas na bomba de semente. Vocês podem variar as sementes que vocês vão escolher, mas sigam mais ou menos esses princípios que a gente vai falar. Aqui a gente tem um grupo de sementes que são as sementes leguminosas, que são sementes que servem para adubar a terra. Tanto podem ser alimento, como por exemplo feijão, quanto podem ser sementes que vão servir, por exemplo, como o gergelim, para afastar formigas, né? Tem uma ação inseticida. Quanto sementes como a mucuna, a ervilhaca e a leucena, que já é arbórea, né? Já forma uma árvore grande, você pode cortar a lenha dela para adubar o solo. A mucuna, que é trepadeira, assim como o feijão, e a ervilhaca, que também é trepadeira. Essas sementes, as raízes dela têm a função de fixar nitrogênio no solo, e o nitrogênio é um dos principais elementos na nutrição das plantas. Aqui em diagonal, uma coisa importante, sempre que você for pensar em construir um sistema de agroecológico, de plantio, é você também, como diz a permacultura, garantir a sua sobrevivência. Sempre a gente planta alimento, sempre preocupado em colher nosso alimento. Então, a gente tem o feijão, o quiabo e aqui um maxixe local, que a gente colhe aqui localmente. E aí, falando de plantas de rama, que vão ocupar o estrato inferior, enquanto outras vão crescer e ocupar o estrato superior, essas vão ocupar embaixo, vão cobrir seu solo, também tem uma função importante. A abóbora, a bucha, que também serve para você usar para lavar o corpo, limpar a casa, a melancia, outro alimento importante, e esse maxixe que a gente achou aqui no lugar. Agora eu vou chamar o Teran, que é especialista do Tudo Muda, também tem bastante experiência com sementes. Ele vai contar pra gente algumas outras sementes que você pode colocar na sua bomba de sementes. Quais seriam, Teran? No momento a gente tem aqui caju, que para esse tipo de terreno aqui em São Gonçalo, um pouco arenoso, ele vai dar muito bem, ele adora esse terreno, ele é originário desse lugar. A saboneteira, que essa casca aqui, ela pode ser usada para diluir em água e dar o sabão, uma espécie de sabão. Ela tem um óleo, você pode ferver ou pode deixar de molho. Pode lavar vasilha com ela, ela tem essa casca dura aqui. Ela tem uma propriedade astringente, né? Exatamente. E essa casca dura aqui da saboneteira, ela precisa de uma quebra de dormência, ou seja, a gente vai acelerar o processo germinativo dela. Em condições normais, ela duraria alguns meses para germinar. Então a gente pode ter um método que é escarificar, né? A gente vai chegar até a gema dela e vai depois colocar ela de molho em água, que é um outro método de quebra de dormência. Sempre lembrando que toda semente ela tem um ponto onde ela se gruda na casca, que é como se fosse na nossa espécie um umbigo que une a criança à mãe. Então, quando for escarificar, nunca raspar ou ter contato com esse, na literatura científica chama de radícula, e na literatura popular, umbigueiro. Então a radícula ela nunca pode ser danificada. Geralmente é do lado oposto da radícula que a gente faz o trabalho para escarificação. Essas de casca mais dura, pelo fato de ser casca mais dura, a gente já, por inferação aqui, percebe que essa casca ela tem um propósito, ou seja, essa semente ela fica guardada por um tempo para, nas condições ideais de temperatura, umidade e luminosidade, ela germinar. Então, as sementes geralmente de casca dura, elas são para ambientes um pouco, como se diz? Mais áridos. Mais áridos, que oferecem condições extremas. Assim como o piqui, que você estava falando. Exatamente. Também, que para germinar a gente o piqui tem um macete aqui, que eu aprendi com um índio, chamado jaguatiri. Então, vou mostrar para vocês aqui como germina um piqui.
O piqui, a gente tem vários métodos de quebrar a dormência dele, né? Então, aqui para mostrar, ele tá aqui um pouco podre, mas não tem problema. Essa parte do piqui que eu falei que dá e nasce, que é junta a casca, você vai fazer um corte com o canivete na parte do piqui e vai pegar ele geralmente apodrecendo assim, ele é ideal para ser plantado. Você pode jogar na terra direto. Lembrando que não precisa, lógico que não vai cozinhar o piqui, mas a gente precisa pegar ele assim, cortar aqui. Ou então você pega o piqui e mistura ele com uma terra vermelha junto com areia, bem superficial. E quando ele nascer as primeiras plântulas, que é as primeiras folhas, você tira ele do local onde você germinou e transplanta, sempre em lua nova. Que a lua influi, né? A lua, a gente trabalha muito plantando na lua nova. Porque você também calcula o tempo da semente germinar. Se for a semente de círculo curto, por exemplo, como a pitanga, como o araçá, ela vai germinar com 2 semanas, 3 semanas. Então você calcula mais ou menos sempre para a semente germinar na lua cheia, que a força concentra toda para ela nascer. Por isso que a gente chama o jatobá de clímax, que ele, assim como ele demora a germinar, ele demora a ficar grande também e ocupar o extrato mais alto da floresta, né? E a pitanga vem antes e faz sombra para ele poder nascer, exatamente. né? Esse consórcio assim tem que ser bem pensado. Que a gente chama de sucessão natural, né? Sucessão natural. Então agora a gente vai mostrar para vocês a bomba de semente. Será? O que você está fazendo? Aqui é a semente de jatobá, a gente está fazendo uma escarificação manual. Vocês podem ver que a casca dela, o tegumento, e aqui é a geminha dela, onde tudo vai acontecer. Então, pelo fato de ser uma casca muito resistente, isso aqui vai favorecer a entrada de água. Ela vai começar com a umidade mais propícia para germinar. E a gente vai colocar ela na bomba de semente. E logo em seguida... Essa bomba a gente vai ter que plantar ela mais fundo no solo, né? Porque ela tem algumas sementes clímax. Essa semente de casca dura você tem que plantar mais fundo para elas germinarem, não é? A técnica mais usada é a profundidade da cova. Quando é muda, é 40 por 40. Mas assim, semente, a gente faz uma cova um pouco profunda e no fundo a gente cobre com muita matéria seca e bem superficial. A gente planta do tamanho da semente. A gente pode colocar aqui 2 dedos de terra para cima. Ah, tá. É 2 dedos de profundidade, então. 2 dedos de profundidade. Mas lembrando que no fundo vai ter mais espaço quando a raiz desenvolver. Ah, tá, para a raiz desenvolver. Então a gente faz um berço e coloca as bombas de sementes. Mas as bombas de sementes a gente pode colocar também, sair jogando por terreno vazio, na cidade, né? Na cidade, a gente pode aproveitar a oportunidade de ter vários lotes assim, não ocupados, mais conhecidos como terrenos baldios, fazer essas bombas de semente e jogar elas nos terrenos. Então vamos fazer aqui. Então vamos fazer. Essa terra aqui é o quê? Essa terra aqui é cinza, é argila e esterco. Tudo que tiver que eu acho que é bom para a planta, né? E uma argila para dar uma liga. É muito bom quando você usa também humus de minhoca. Minhocário, aqueles minhocários caseiros, você faz o revestimento externo com essa massa de argila e esterco e interiormente você coloca o humus de minhoca. Ou seja, lá a semente vai ter todos os macro e micronutrientes para ela começar o processo germinativo. Externamente vai ser uma camada mais resistente para quando você jogar ela não quebrar. E a cinza funciona também como um nutriente, na verdade como um cálcio, né? Como se também fosse tem bastante fósforo, né? Ah, ela tem bastante fósforo. Também tem fósforo. E ajuda a terra a não ficar ácida, né? Exatamente. Vai neutralizar um pouco o pH. Você joga isso e geralmente você pode ter isso em períodos chuvosos, né? Nas cidades aí, porque vai ajudar a umidificar, já que a bomba de semente também pode ser jogada em qualquer período, mas privilegiar aquelas épocas que podem chover. Vai quebrar essa argila aí e ela vai começar a nascer ali. A gente vai fazer uma aqui de demonstração. Colocar aqui. Vamos pegar aqui uma faixa
Vai pegar esse jatobá que a gente escarificou, certo? Uma leguminosa. Vamos pegar uns 2 feijãozinhos aqui. Um adubo verde, né? Exatamente. Vamos pegar também 2 abóboras aqui. Vai cobrir a parte de baixo, o nível de baixo, né? Exatamente. Do solo. Vamos enrolar ela aqui. E produzir alimento. Podem ver aqui, ó. E aí, vamos com a massa por cima. Faz como se fosse uma barriga, né? Uma barriga por fora, que é onde ela vai crescer, gestão, buscar né? nutriente. Uma placenta, né? É, aqui, tudo. Você pode até brincar. E aí a gente pode deixar secar também, né, Teran? Se quiser plantar ela para dar de presente para as pessoas. Para dar de presente, você faz uma coisa Pode fazer assim. menor Pode também. escrever, pintar. Mas aqui a gente já vai deixando aqui. A gente vai fazer um monte. Deixar aqui, para depois a gente jogar. Agora a gente pode pegar uma de mão. É saber o que a gente está fazendo, para não misturar. A gente vai fazer de jatobá de novo. Não vai.